Voltamos a apresentar Broncas da Cidade, com Sérgio França. A partir de agora, direto de Belém do Pará, um dos mais atuantes políticos do Brasil e deputados estaduais do estado do Pará, o Carlos Bordalo. Política em Foco. Todos os dias você fica sabendo o que acontece no cenário nacional. Os principais fatos da política, direto de Brasília e do restante do Brasil. A análise e a explicação dos deputados federais, senadores, ministros e dos estados pelos governadores e deputados estaduais. Aconteceu, é fato. Política em Foco, no Broncas da Cidade. Bem, eu estou recebendo hoje, segunda-feira, Sérgio França, um dos mais maior atuantes audiência deputados na TV. estaduais do estado do Pará. Eu gosto muito dele porque ele é atuante. Ele é um cara que não tem papa na língua e trabalha bastante. Deputado Carlos Bordalo, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo. É um prazer sempre receber o senhor, deputado. Bom dia, França. Bom dia a teus milhares e milhares de telespectadores. Eu sei que a tua audiência é extraordinária. Muito obrigado, deputado. E é sempre um prazer voltar a este programa de utilidade pública, né? Você sabe que na democracia é fundamental a imprensa livre, é fundamental que nós asseguremos que os jornalistas, que a imprensa possa efetivamente cumprir o seu trabalho. Isso nos ajuda a sociedade e desta forma a gente cumpre o nosso papel. Estou à tua disposição, França. Deputado, eu quero logo de cara, o senhor que encabeçou a presidência da CPI da Vale, né, e foi feito um alarde muito grande e muita gente ficou, confesso ao senhor, deputado, sem entender o que tinha acontecido. Sei que o senhor ouviu os moradores de Orilândia, Orilândia do Norte e Redenção, e o senhor encontrou diversos problemas no projeto Puma. Agora, no geral, deputado, como foi o desmembramento dessa CPI, deputado Carlos Bordalo? Olha, uma boa pergunta, França. Nós estamos ainda em trabalho de apuração. A CPI vai até dezembro, não é? Eu já estive aí em Marabá fazendo diligência com a CPI. Eu sei. Como eu estive em Orilândia do Norte, em Canaã dos Carajás e Parauapebas. A Vale é uma grande empresa, uma empresa que interessa ao Pará. Ninguém quer, de forma alguma, que a Vale saia do Pará. Mas nós queremos que a Vale se integre melhor com o Pará. Que os seus empreendimentos, seus investimentos possam gerar um ciclo de desenvolvimento mais permanente e estrutural ao Estado. Não é possível mais admitir que a Vale, em vez de instalar uma siderúrgica, como prometeu em Marabá, vai instalar uma siderúrgica no porto de Pecém, no Ceará. Esta siderúrgica, mas o complexo de Pecém, significa o investimento na economia do Ceará extraordinário, que poderia estar sendo no Pará. Você tem uma ideia, França? Sim. Só em 2014, que foi o ano que se inaugurou a unidade da Vale associada a duas empresas coreanas em Pecém, no Ceará, a economia cearense recebeu mais de 14 bilhões de reais advinda do complexo de Pecém. Isso no primeiro ano. Sim. Gerou 6 mil empregos diretos e 30 mil empregos indiretos. As empresas ao redor da unidade da Vale, no Ceará, chegam a 40 empresas. Portanto, é este freio de arrumação que nós queremos chegar com a Vale no Pará. Enquanto aí, por exemplo, no Salobo, você sabe que a Vale retirou 100 mil toneladas ano. Sim. E ela gerava no máximo 1.200 a 1.300 empregos, considerando o período, inclusive, de formação de infraestrutura do projeto. Nós queremos que o Salobo seja reaberto, mas com toda a nova tecnologia,
menos agressiva ao meio ambiente, utilizando biomassa em vez de carvão, não é? E que ela se comprometa com a ferrovia, Sim. com a FEPASA, ligando Marabá, Cidade Nova, até o porto de Vila do Conde, integrando essa vasta região do Pará, um dos seus principais portos. Como também nós queremos que ela se comprometa com o Pará, no sentido de avançar em vários dos seus núcleos de produção e de extração minerária, um processo de verticalização da produção daquela área, né? Então, portanto, não é mais possível que o Pará, que é o maior produtor de minério hoje, um dos maiores do mundo, continue patinando no seu desenvolvimento social, continue com dificuldade para gerar emprego e renda, continue patinando com seus indicadores de desenvolvimento municipal, uma das maiores empresas do mundo, tirando, como ela tira, uma soma absurda de riquezas do nosso Estado. Até dezembro nós devemos chegar ao final das investigações e nós devemos elaborar 2 procedimentos. O primeiro, que é um procedimento que nós vamos propor à Vale, um tipo de acordo administrativo de reparação. Boa, boa. Acordo administrativo de reparação, que constatado que ao longo de esses anos e das práticas corporativas da empresa houveram perdas para o Estado e para os municípios, em vez de nós irmos para uma peleja judicial, vamos chamar a Vale e ela se comprometa com um acordo, né, de reparação administrativo, justo, né, que resulte em entrada de dinheiro novo para os municípios e o Estado. Mas nós queremos também dizer e orientar onde esse novo recurso tem que ser investido. Eu também não posso ir numa Canaã dos Carajás e ainda ver populações sem esgoto sanitário, rapaz. Incrível. Como eu não posso ir numa Orilândia do Norte, como eu fui recentemente, e ainda persistem problemas graves, porque nós também temos que discutir como aplica-se o dinheiro que entra no Estado e no município. Então, dessa forma, nós estamos cumprindo o nosso papel, né? É um freio de arrumação, uma tentativa de freio de arrumação, para que o modelo minerário seja mais integrado com a economia do Estado, que ele não aconteça a parte daquilo que o Estado necessita. E qual a probabilidade dessa CPI realmente ajustar e trazer um resultado positivo? Será que a Vale vai bater o pé e não resolver? Será que o senhor tem uma esperança junto com os seus pares na Assembleia Legislativa de que tudo vai ocorrer conforme positivo para o Estado, deputado? Olha, Francis, eu sou sempre otimista, sabe? Eu acho que nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, né? Verdade. Se a gente trabalhar com a ideia sempre negativa de que não vai dar certo, a gente não dá um passo adiante, né? Eu confio que nós vamos ter bons resultados desse trabalho. Possivelmente nós devemos sair consolidando esse acordo de reparação administrativa, envolvendo o Estado, envolvendo também o poder público, não é? Porque tem licenças ambientais em andamento, porque tem licenças de operação a serem renovadas, e existem passivos de obrigações que foram assumidas e não cumpridas, que tem que ser cumprida. Por exemplo, a Orilândia do Norte tem 62 famílias que até hoje não tiveram sua situação resolvida pela empresa Vale. Eu estive nesta área, reuni com a associação dos agricultores. Nós temos um problema sério de saúde mental na área, até suicídio já na área, porque essas famílias não sabem o que fazer. Se planta, se não planta, se planta bem de raiz, se compra mais uma cabecinha de gado, se não compra, porque não é definida a sua situação. Nós temos a questão do Hospital Regional de Orilândia do Norte,
que foi prometido e nunca cumprido, e agora nós estamos insistindo para que a Vale conclua, né? Como essa, nós temos outras obrigações assumidas pela empresa que terão que ser recuperadas, e nesse sentido eu tenho muita confiança, até porque eu acho também que a Vale tem muito interesse no Pará e o Pará tem interesse na Vale. Só que nós estamos à cata agora de uma mediação, né? Nesta mediação tem que ganhar o Pará e tem que ganhar a empresa Vale, e dessa forma todo mundo ganha. O que não pode é só um lado ganhar demais e o outro ganhar de menos. E o que me conforta é saber que realmente o senhor está à frente da CPI, porque o senhor é muito trabalhador. A gente sabe que o senhor vai buscar o que o senhor cobra, que o senhor está sempre atuante na área. Isso eu tenho certeza que, se depender do senhor e dos pares dos outros deputados, esse resultado será extremamente positivo, não só para o Pará, como também para a cidade de Marabá, para Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás, eu tenho certeza. Deputado, uma outra pergunta para o senhor. O senhor falou na saúde do hospital. Como é que está a situação do município de Limoeiro do Ajuru, né, onde a população sofre sem um atendimento de ambulâncias, inclusive gente sendo socorrida através de carro de mão? Como é que anda essa situação do município, deputado? Olha, França, primeiro, Limoeiro é um município querido ali do Baixo Tocantins, não é? Sim, sim, sim. É região do Ali eu tenho uma atuação muito intensa em Limoeiro. Só o meu mandato já provisionou 2 ambulâncias para Limoeiro, e uma delas, a primeira, foi porque numa gestão anterior, eu vi uma cena parecida com essa do carrinho de mão. À época, uma pessoa chegou na frente da cidade, no Rio, e não tinha ambulância para transportá-lo para o hospital municipal. Ele foi num carrinho de mão. Veio a troca de governo, entrou um outro governo, à época presidido pelo meu companheiro Carlinhos, do Partido dos Trabalhadores, que recebeu uma ambulância nossa. Sim. Aliás, essa ambulância já chegou no governo antes do Carlinhos. Chegou para atender as pessoas. Com o Carlinhos, o desenvolvimento foi extraordinário. Agora, a coisa da contradição é fundamental. Nem todo mundo que trabalha muito nesses municípios, aplicando dinheiro público, ganha eleições. Porque há um modelo perverso, França, do empreguismo nas prefeituras. É muita gente empregada. É claro que eu entendo que há muita necessidade, não é? Mas ao você exaurir o recurso público, o empreguismo, você deixa de fazer saúde, você deixa de sair educação. E eu acho que Limoeiro retrocedeu. E um dos retrocessos é na saúde. As unidades de saúde no interior estão paradas. Médicos que já trabalhavam nas unidades interioranas foram retirados. O hospital municipal, que estava em franco processo de desenvolvimento, tem retrocessos. E o pior veio nesta cena dantesca, de novo, de uma parturiente sendo transportada em carrinho de mão e tendo, inclusive, a sua criança em cima do carrinho de mão. Pelo amor de Deus. Então, é um absurdo, mas infelizmente a gente ainda tem que conviver com essas coisas. E eu soube que todas as ambulâncias estavam inutilizadas, falta de manutenção, e assim por diante. Eu acho que Limoeiro, infelizmente, está vivendo um processo de retrocesso que eu sinto muito, porque quem perde com isso é a população do município. Com toda certeza. Agora, deputado, não tomando o seu tempo, sei que o senhor daqui a pouco entra em sessão, no mês passado, no dia 19 de outubro, o senhor aprovou na LEPA a lei
que cria o Estatuto da Igualdade Racial no Pará. Será, com toda certeza, eu queria saber do senhor, como é que essa lei, se essa lei vai sair do papel e na prática, como é que funciona, deputado? Olha, França, a primeira tarefa é aprovar o Estatuto. O que é o Estatuto da Igualdade Racial? Sim. O Brasil ele já tem um Estatuto da Igualdade Racial, mas os estados têm situações específicas que necessitam que este Estatuto Nacional ganhe com contornos locais e, ao mesmo tempo, orientem as políticas públicas, orientem os concursos públicos, orientem a conduta da sociedade, tanto do ponto de vista do seu setor público como do seu setor privado, não é? E desta forma nós possamos ir rompendo e vencendo entraves de ordem estrutural que o país ainda tem, porque nós tivemos um passado escravista muito, muito pesado, não é? E que produziu uma mentalidade, infelizmente, ou de intolerância, ou de preconceito, e ao mesmo tempo impedindo que vastas camadas de população que tem origem negra tenham mais dificuldade de ascensão social, de integração ao mercado de trabalho, de acesso a universidades, não é? Então, o Estatuto que foi construído pelo nosso mandato, em conjunto com o Centro de Defesa e Estudos do Negro no Pará, o CEDEMPA, e que tem na professora Zélia Amador de Deus, da Universidade Federal do Pará, um dos seus ícones, né? Nós construímos durante 1 ano e meio essa matéria, foi um trabalho extremamente meticuloso, demorado, cuidadoso, não é? E graças a Deus a Assembleia aprovou, agora está sob a responsabilidade de Sua Excelência, o governador do Estado, o governador Helder Barbalho, que eu espero que ele sancione antes ou no dia da consciência negra, que será no dia 30 de novembro, se eu não estou enganado, não é isso? Isso. E desta forma, a partir daí, caberá ao Ministério Público, caberá à própria Assembleia Legislativa, caberá à Defensoria Pública, à própria sociedade civil, cobrar a aplicabilidade da lei. A lei, ela tem que ser aplicada. Você pode até questionar a lei, você pode até não gostar da lei, mas você tem que aplicar ou questioná-la nos fóruns adequados. Você não pode deixar de cumpri-la. Lei é para ser cumprida. Eu acredito que a sociedade paraense está dando passos extremamente relevantes nesse período de governança. Já são leis como essa, eu já provei também aqui, lei como a que criou a semana dedicada à campanha de esclarecimento sobre o transtorno bipolar, não é? Que inclusive o governador já deu ali a canetada, né? Aprovando a lei. Já é lei do Estado. É verdade. Como eu aprovei a lei estadual estendendo para o transporte fluvial, que já é garantido no transporte rodoviário, que é a obrigatoriedade de espaços para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida atarem redes, rapaz, nos barcos do Estado, né? Então, como essas, eu sou autor de muitas dessas leis. Eu, graças a Deus, França, pretendo, ao longo da minha vida pública, dar esse legado. Eu acho que só tem sentido nós estarmos na vida pública se nós nos dedicarmos a melhorar o padrão civilizatório da sociedade. E a gente faz isso com iniciativa de novas leis, com interação, com luta legislativa, né? E desta forma cumprir bem o papel que, graças a Deus, os 59 mil paraenses me concederam nas últimas eleições. Eu vou rapidamente no intervalo, na volta eu continuo com o deputado Carlos Bordalo, vamos falar também sobre o Pedraldo Lourenço, entre outros assuntos. Esse é o Broncas da Cidade com Política em Foco. Voltamos a apresentar
Broncas da Cidade, com Sérgio França. Inclusive, quero lhe agradecer de público. Na última entrevista que o senhor nos deu, eu falava da BR-155, essa que vem de Belém para cá, para Marabá, e está muito esburacada, e o senhor fez ali uma menção pedindo ao governador uma atenção naquele momento ali, naquele trecho da 155. Quero lhe agradecer de público pela atenção que o senhor deu, viu, deputado? Que nada, França, eu estou à disposição. Nós estamos aqui, a hora que você tiver pedidos de telespectadores seu, como eu estou dizendo, você cumpre um papel de utilidade pública. E muito obrigado. Chegando a você, qualquer manifestação, pedidos, reclamação, envia ao nosso gabinete, você tem o contato da nossa assessoria, que nós vamos servir como esta ponte entre a sociedade e o poder público, né? Ou o poder privado, ou o setor privado. É para isso que existe mandato parlamentar. Eu fico extremamente inquieto quando eu vou por aí, as pessoas avaliam o mandato parlamentar apenas como emenda parlamentar. Deputado que trouxe emenda, se precisasse de deputado estadual para levar emenda parlamentar, era melhor fechar o parlamento estadual. Exatamente. Porque um deputado estadual tem direito ao máximo 1.500.000, 1.800.000 por ano. Isso justificaria o salário que é pago a deputado, as assessorias que deputado tem, se fosse só para destinar emenda parlamentar? Não. Possivelmente, o Estado poderia prescindir do deputado, mas não é. Deputado não é só para isso. Não deveria ser só para isto. Deputado, quando é eleito, não interessa se ele foi eleito com 100 mil votos, 50 mil votos, quase 60 mil como eu fui. Eu tenho um colega aqui que está no parlamento com 18 mil votos, 15 mil votos, mas ele é tão deputado quanto eu. Ele está investido nas mesmas prerrogativas, né? Então, portanto, eu entendo que o nosso papel é muito mais abrangente do que destinar apenas emenda parlamentar. Porque se fosse só para isso, possivelmente a sociedade não precisaria de deputado. Isso aí é muito importante que o senhor está fazendo, e é exatamente esse o nosso papel aqui. Sempre que colocamos para o senhor uma pauta, o senhor esclarece, porque aqui não basta só entrar deputado, tem que entrar deputado que trabalhe, que faça alguma coisa, que mostre, que faça leis, que atenda ao pedido do povo, né? Não adianta, é por isso que aqui os deputados que vêm para cá, independente de partido, eles têm algo a mostrar, têm trabalho a mostrar, pelo seu estado, pelo seu país. Então, é por isso que nós fazemos questão, inclusive, deputado Carlos Bordalo, de sempre ter o senhor conosco, porque o senhor tem sempre alguma coisa a mostrar, alguma lei que o senhor fez, alguma lei que o senhor fez em pró de uma categoria, de pessoas. É por isso que para nós é um prazer ter o senhor sempre aqui, viu, deputado? É isso mesmo, França. Eu estive de novo aí na região esses dias para ir ao Lago de Tucuruí. Você sabe que eu fui o deputado que botei a mão aqui no projeto que queria autorizar mineração no Lago de Tucuruí, na APA de Tucuruí, e eu prometi que eu ia fazer uma diligência. Eu saí de Tupiranga e fui terminar em Goianésia. E eu visitei comunidades ao redor deste lago, tá? Eu saí muito preocupado de Itupiranga. Sim. Porque lá tem uma pedra de 43 quilômetros, chamado Pedral do Lourenço. E eu encontrei comunidade ao redor do lago que não tem água potável encanada para beber. Depois de todos esses anos já, né, de alteração que houve no padrão de água, no padrão habitacional dessas famílias. E por outro lado,
se forem fazer, de fato, a chamada derrocagem do Pedral do Lourenço, França, isso significará 3 anos de explosões, com 3 explosões diárias, significando impacto sobre pelo menos 1.000 metros perto de onde acontecerão essas explosões. Com impactos sobre o regime de reprodução de peixe muito grande. Então, eu estou muito preocupado, mas eu só descobri porque eu fui lá. Eu conversei com as comunidades, eu reuni com as comunidades lá na beira do lago. Eu fui numa comunidade aí de Tupiranga chamada Tauairi. Conheço. Sabe onde fica? Sei. Rapaz, uma comunidade maravilhosa, né? Que vai desaparecer. É Tauri, acredito se chamar. Tauri. É do meu amigo Paulo Barros, ele mora lá, ele inclusive é assessor do prefeito. Por causa disso, eu estou promovendo agora em novembro, já estou te avisando em primeira mão, Sim. no dia 24 agora de novembro, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública em que eu vou tratar dos impactos socioambientais de uma possível derrocagem do Pedral do Lourenço e vou tratar dos impactos ambientais da instalação de portos graneleiros na bacia do Rio Pará, que eu também visitei domingo retrasado, uma região aqui da bacia do Rio Pará, fica de frente de Vila do Conde, na Ilha do Capim. Por que eu estou tratando desses problemas? Porque eu fui lá conhecer, não é? Como eu vou realizar aqui, junto com toda a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o seminário, agora em novembro também, sobre o centenário do professor Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, né? Então você poderia dizer, mas deputado, por que o senhor está fazendo essas coisas? O senhor não está preocupado com reeleição? Estou. Mas acho que existem elementos e questões que ultrapassam a mera busca pelo voto para se reeleger. Se a gente for tratar nos nossos mandatos apenas de reeleição, eu não cumpro direito o meu mandato de deputado estadual. Eu não sei se eu vou ter voto para Itupiranga, se eu vou ter voto em Nova Ipixuna, se eu vou ter voto em Goianésia, se eu vou ter voto do Curuí. O que me importa é que tem uma questão de alta relevância para a economia do Estado, porque nós estamos lidando aqui com debate sobre a chamada Hidrovia Araguaia-Tocantins, você já ouviu falar nisso? E estamos tratando, não é, de impactos socioambientais que têm que ser mitigados, que têm que ser reparados, para que o progresso para alguns não signifique a desgraça para muitos. É a mesma coisa que eu falei da Vale. Todos têm que ganhar, não pode mais, França. Um ou outro setor ganhar e todo mundo se sacrificar para aquele setor ganhar. Isso não está certo. Isso não está correto. Nós temos que ter uma balança mais justa quando debatemos desenvolvimento. Desenvolvimento tem que ser para todos. E onde não for possível integrar, tem que reparar, tem que mitigar, né? Eu não sou contra a hidrovia Araguaia-Tocantins, pelo contrário. Mas acho que você tem que, como no caso da implantação de um projeto minerário, tem que ter garantias de reparação para as comunidades, né? De menor impacto possível para as comunidades. O que não pode é passar por cima dessas comunidades e daqui a pouco você desaparecer a ancestralidade que está ali, os interesses centenários, às vezes, de pessoas que estão ali. Então, veja bem, a minha área de atuação originária é
o Nordeste, a região metropolitana, e eu sou marajoara, também no Marajó. Mas o mandato e as questões do Estado têm me puxado para o Sudeste, para o Sul, não é? E eu tenho que responder, apesar disso significar um nível de investimento alto e também um nível de comprometimento humano da minha equipe e tal, é muito grande. Mas eu preciso cumprir esse papel. Se eu for me preocupar só com a minha reeleição, eu me eleger, já no outro dia estou pensando em me reeleger e assim por diante, eu vou ficar preso a um enquadramento que limita o trabalho parlamentar. É por isso que eu gosto muito de entrevistas como essa sua, com o seu programa, para a gente prestar conta, né? Porque às vezes as pessoas também não sabem o que o deputado faz, né? Porque... E eu fico inquieto quando eu vou por aí, o cara diz, não, porque os deputados, aí o cara não consegue acompanhar o trabalho de cada deputado, e ele generaliza, né? É verdade. Tem uns que passam o dia na cadeira, né, deputado? Tanto é que não se consegue se reeleger. O senhor é polêmico, tem pontos de vista que eu concordo, outros não, né? Mas é o seu ponto de vista, o senhor é deputado, quem tem que atuar é o senhor, né? Tanto é que o senhor já é reeleito 4 vezes deputado estadual, então é a prova de que seu trabalho é aprovado pelos paraenses, não é? Então, assim, o senhor é muito consciente do que faz. Já tem outros que se assumem a cadeira do parlamento, mas é dose única. Só entra uma vez, não consegue se reeleger, porque teve trabalhos péssimos, né? O trabalho foi péssimo e a gestão não foi aprovada pelos paraenses. Essa é a verdade, né? Então o senhor é muito trabalhador, né? Há quem concorde, há quem não concorde com, por exemplo, a posição do Pedral, né? Mas quem tem o mandato de parlamento é o senhor. Então o senhor sabe que tem que ser feito pelo Estado. É assim que eu vejo, deputado. Muito obrigado, França, pela oportunidade, tá? E eu queria, por último, dizer para as pessoas não desacreditarem na política, sabe, França? Não existe possibilidade de alterarmos os rumos de um país, de um município, de um estado, sem atividade política. Sim, perfeito. E nós temos que valorizá-la, nós temos que aperfeiçoá-la em vez de rejeitá-la, né? Não, se você não está satisfeito com o seu deputado, troque, mas não troque a política. Se integre mais, participe do seu bairro, da sua associação de moradores, vá no seu sindicato, né? Se interesse pela atividade política, que não é só atividade partidária. Então, desta forma, França, tenha no meu mandato, no nosso mandato, um parceiro à sua disposição. A hora que você precisar nos enviar qualquer pedido, qualquer solicitação dos seus telespectadores, nos envie, nós vamos encaminhar devidamente. Eu estou à tua disposição outro dia que tu queiras conversar sobre assuntos relevantes para o nosso Estado. Deputado Carlos Bordalo, eu só tenho lhe agradecer. Inclusive, deixar de público aqui, mandar um abraço para a sua assessoria, mandar um abraço. São várias assessoras. A Sara é uma delas, né? Que sempre está disponível. Todas elas são extremamente educadas. E olha que eu vou falar para o senhor uma coisa. É por isso que eu sou muito transparente também. Tem muitos assessores educadíssimos que eu conheço pelo país afora, mas tem outros aí que é difícil, era para criar pitbull, ser assessor de pitbull, né? Mas o senhor está de parabéns pela sua assessoria, o senhor é muito transparente, estava fazendo falta voltar aqui, sei que o senhor trabalha muito, viaja bastante, veio a Marabá já umas 3 vezes e não chamou a gente para um almoço, para a gente almoçar, viu, deputado? Olha, quando eu for agora, outra vez aí por Marabá, vou pedir para o pessoal organizar para a gente se encontrar para almoçar aí por Marabá, tá, França? Tá feito, excelente. Eu vou levar o senhor num dos melhores lugares que existe hoje na cidade, chamado Choperia. É um restaurante lindíssimo à beira do rio, com uma vista maravilhosa. Tem a galinha caipira, que eu sei que o senhor gosta, né? Vou levar o senhor lá para o senhor conhecer meus irmãos, o Paulo e a minha amiga irmã Mônica Almeida. Deputado, muito obrigado mais uma vez. Um bom começo de semana para o senhor.
Deus lhe abençoe sempre e para nós é uma honra poder ter o senhor aqui novamente, viu, deputado? Obrigado, França. Bom trabalho para ti. Que Deus continue te abençoando e que você continue prestando esse serviço público de grande relevância ao nosso estado e ao país. Muito obrigado e até outra oportunidade. Deputado Carlos Bordalo é do Brasil. Eu volto já já. Política em Foco aqui no Broncas da Cidade.